Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia. Hoje nós vamos falar sobre a busca do sentido e propósito de vida, acolhimento divino e cura interior, compaixão e perdão, o poder da fé em si mesmo e como criar um diálogo interior saudável. Hoje a gente vai falar um pouquinho a mais. Bom, gente, uma ótima sexta-feira para todos nós, né? Bom, o que é o sentido da vida? O que é a busca pelo sentido da vida? No geral, os seres humanos estão correndo atrás de dinheiro, estabilidade, conforto, tudo leva ao dinheiro, né? O ser humano, ele liga muito o sentido da felicidade, o sentido da vida com ser alguém na vida, né? Então as pessoas tendem a estudar para ser alguém na vida e não estudar para ser um ser humano melhor, para desenvolver habilidades especiais e, né, ter boas capacidades. Mas não, as pessoas vivem em busca de um sentido que é imposto, né, pelo sistema, pela sociedade, e desde que a gente se entende por gente, a gente sabe que o propósito de vida é esse, é você estudar para ser alguém na vida, para ter um bom salário e aí será que a vida é isso aí só? Quantas pessoas estão presas em trabalhos totalmente infelizes, com pessoas que odeia, sabe, por causa de dinheiro? Os pais perdem a infância dos filhos por dinheiro. Ah, mas é preciso sustentar, é preciso isso, é preciso aquilo. Gente, a maioria das coisas que a sociedade, os médicos e fulano e ciclano diz que a gente precisa para sobreviver, não precisamos. Sabe? Então, quando a gente começa a ficar um pouco mais recluso, a gente deixa de fazer parte do mundo, a vida fica tão mais leve. Sabe? Então, dá uma liberdade maior. Não estou falando pra gente ficar à toa a vida inteira. E igual o meu caso, por exemplo, só porque eu estou aqui fazendo esse trabalho de graça, aí eu não trabalho. Eu sou uma vagabunda, entendeu? Que eu gosto de ficar à toa e desprezam todo o meu trabalho, os meus 10 anos de estudo. Eu estudei por 10 anos por conta própria, sabe? Para poder aprender a ser uma terapeuta humana. E então as pessoas tendem a menosprezar muito porque elas nem entendem o que é estar vivendo isso, né? E aí é sorte, é isso, é aquilo. Mas imagina como o mundo seria muito mais agradável se todo mundo decidisse percorrer os próprios sonhos, sabe? Se todo mundo tivesse essa leveza a mais. Só quem sabe do meu futuro é Deus. Independente de você acreditar nele ou não, como é um dos tópicos, o poder da fé em si mesmo. Eu tenho fé que ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer na minha vida. E eu sei exatamente qual é o meu caminho, sei exatamente tudo que vai acontecer, quando vai acontecer. Então as pessoas, sabe, o ser humano ele tende a se preocupar muito mais com a vida do próximo do que com a dele mesmo. Né? Então, quando a gente começa essa busca pelo sentido, começa da gente enxergar quem nós somos. Né? Então, vem o básico da mente humana para você saber como a sua mente funciona, como a sua mente é poderosíssima. E depois vem a cura da criança interior, que nada mais é do que você aprender a lidar com as suas próprias emoções. É você ter um controle emocional e se conhecer mais ainda. Então, dali, você começa meio que se sentir um pouco sozinho, vazio. Tá, e agora? Tudo que eu acreditava estava errado, né? O que eu achava que eu era, pô, eu não sou nada daquilo, e agora o que eu faço da vida?
E dali começa a busca pelo sentido e pelo propósito. Quando dizem propósito, as pessoas tendem a ligar isso a Deus, porque tem que ser uma coisa religiosa e propósito divino. Gente, Deus está cagando, sabe, para validação de vocês. Tem muito ateu que é um ser humano 1000 vezes melhor e que, ó, Deus bate palma do que um religioso. Não estou falando que são todos. Estou falando que o ser humano é único. Aí acham mesmo que Deus não vai abençoar. Ah, não, porque ele não fala de mim, eu não vou abençoar ele, não. Sabe, o ser humano ele tende a espelhar as próprias lamas em Deus. Deus não é egoísta, Deus não é vingativo, Deus não é um monstro, sabe? Deus não é ganancioso. Tanta gente entra para a igreja esperando milagre de dinheiro. Não só na igreja. Porque a busca do ser humano não é pelo sentido da vida, é a busca pelo dinheiro. Então a gente tem que começar a modificar isso para que o dinheiro seja uma consequência e não o alvo principal. Essa é a busca pelo sentido. O que te faria feliz? O que é que você faria com prazer, de graça e se sentiria muito feliz com isso? É aquilo, quem faz o que ama não trabalha um dia sequer na vida. Porque ele ama o que ele está fazendo. E o trabalho já tem essa visão de ser insuportável, porque as pessoas vão à força. Só que não tem necessidade de ir à força. As pessoas podem, sim, se capacitar e trabalhar na área que sonha, gente. Qual o problema disso? E o acolhimento divino, ele acaba sendo muito importante, independente da sua vertente, da sua religião, da sua doutrina, de como você chama, né? É sempre importante você sentir um acolhimento, e a gente realmente sente, independente do nome ou da religião. Até mesmo um ateu, ele pode ter fé, mesmo que seja nele mesmo, que é o próximo tópico lá, né? O poder da fé em si mesmo. A fé é fé. Então Deus só quer que a gente esteja aqui, a gente seja um ser humano bom, que a gente ame o próximo, que a gente ame os nossos inimigos e que a gente seja feliz. Feliz sem os excessos, porque tudo o ser humano faz excesso. Sabe, se ele quer muito ganhar 5 mil reais por mês. Aí a hora que ele vai lá e consegue ganhar os 5 mil reais por mês, ao invés dele ficar feliz com aquilo ali, aí ele quer ganhar 7, ele quer comprar aquilo. Por quê? Porque ele não se sente completo. E vive a busca pelo comprar, pelo comer, pelo sentir. É a busca pelos prazeres imediatos, que nunca satisfazem. Porque é preciso o sentido, é preciso a fé. E o acolhimento divino, ele vem a gente acreditando nele ou não, a gente vendo ou não. Nós nunca estamos sozinhos. É claro que quando a gente entra mais no campo de Deus mesmo e de buscar esse contato com Ele, esse contato de fato vai aumentando conforme a gente vai se purificando. Porque as pessoas querem muito sentir Espírito Santo, quer sentir Deus, quer sentir Jesus, mas aqui dentro tá vibrando na frequência lá de Satanás, meu amor, de tão escuro que é. Como? Como que você quer ouvir Deus, que é um ser, uma energia tão pura, se aqui dentro está vibrando coisas ruins? Ele vem te ajudar, se você chamar. Mas você tem que continuar querendo melhorar. Principalmente se vocês querem contato a mais, né? Mas assim, a cura interior, ela é independente da religião e independente de Deus. É um processo que você vai fazer no seu próprio coração. Quem tem fé, se segura nela, porque o processo começa a ir muito mais rápido. Eu, por exemplo, não tinha religião, eu odiava Deus. Olha, se tem uma coisa que eu tinha ranço na minha vida, era de Deus.
Porque eram tantas pessoas, tantos religiosos gritando na minha cara que eu sou aquilo, que eu sou isso, que eu vou para não sei que lugar, que eu vou para o inferno, que eu não sei. Cara, batendo na porta da minha casa às 8 horas da manhã, sabe? São irritantes, são invasivos. E não é só de uma igreja, de outra, são de todas as religiões. Todo mundo tem essa necessidade de achar que está certo. E aí quer corrigir o outro, quer isso, quer aquilo, e isso é um saco. Sabe, as pessoas pegam caixa de som altíssimo e botam no meio da rua e fica gritando e dentro do trem. É um desserviço para o trabalho de Jesus, porque as pessoas acabam ficando com ranço. Afasta mais ainda do Pai. Mas o quê? É porque as pessoas são ruins? Não. É falta de conhecimento, gente. A gente tem que começar a expandir mais, né? Para que a gente não invada o espaço do próximo. A evolução, a salvação é individual, meu amor. Você fica tanto gritando no ouvido dos outros, que os outros têm que fazer. E o seu, você está fazendo? Você chegar lá na hora, Deus não vai te perguntar dos outros, não. Ele vai perguntar de você. No que você conseguiu se purificar. No que você se assemelhou a Jesus. Na prática. Né? Porque não adianta você chegar lá, mas eu sei a Bíblia de cor. Tá, e aí, você praticou o que dela? Você mudou o que em você? Do que você era? Então, quando a gente começa a entrar mais nisso, de ter que praticar, gente, a princípio mesmo que seja força, entendeu? É a força do hábito. Você começa a forçar uma rotina diferente, um jeito de ser diferente, daqui a pouco o seu cérebro vai acatar aquilo ali e aí você realmente vai começar a desenvolver uma nova personalidade. E daí, quando a gente começa a praticar, começa a vir mais essa compaixão e esse perdão. Porque são eles que trazem. Porque chega um momento que a gente começa a refletir realmente com o coração as palavras que a gente estuda. Então, independente da sua religião, é muito importante ter um ensinamento da Bíblia. Eu sempre fui da magia, né? E eu sempre fiquei intrigada com a Bíblia, porque é um livro ritualístico. Não deixa de ser. Um dos mais poderosos, para mim é o mais poderoso. E então eu comecei a ler, só aquela leitura ali começou a me modificar. Só a leitura já começou a me modificar. Mas por quê? Porque eu estava com o coração aberto ali, eu não tinha mais nada para perder. É por isso que geralmente que as pessoas que se aproximam mais de Deus, não estou falando de religião, de Deus, elas saem do fundo do poço. Porque quem está no fundo do poço não tem mais nada para perder. E aí é quando ele vem e te abraça. E aí as pessoas julgam até isso. Né? Então, é falta de compaixão. Né? Perdoar é tão difícil. Superar. Então, tudo isso na autocura completa, ela tem várias partes da autocura. Primeiro você vai começar curando uma coisa, como a gente já começou a ensinar, sobre a cura da criança interior. Depois a gente vai tratar a comunicação, a forma de refletir. A gente vai tratando parte por parte na autocura. Né? Então, até conseguir trabalhar e ter um ser humano melhor. E uma das coisas mais importantes que funcionou mais comigo é o diálogo interior. Né? Eu sempre fui maluca, sempre gostei de conversar sozinha, porque ninguém me entende, então eu tenho que conversar sozinha mesmo. Só que o que eu não sabia é que eu não estava conversando sozinha. Né? E nos casos, eles estavam me aconselhando, mas para mim eram meus próprios pensamentos. Então, mas não tem só eles, né? Porque tem os cãozinhos que vêm cochichar também. Então, a gente tem que começar... O que eu faço, por exemplo? Na hora de peneirar os pensamentos, as ideias, os conceitos, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu sempre me pergunto, tá, isso aí que tá na minha cabeça, Jesus faria? Ou Jesus teria vergonha?
Então são coisas que começam a filtrar mais. A gente começa a saber identificar o que é a nossa mente nos sabotando. O que a gente realmente gostaria de fazer, porque fica uma briga daqui com aqui. E Jesus sempre fala, siga o coração. Porque a ambição, o egoísmo, tudo isso está aqui dentro, no subconsciente. Aqui está a centelha divina, está o nosso Espírito Santo. Então a gente sempre tem que escolher seguir o coração. E o que melhor para seguir o próprio coração do que curando a nós mesmos? Né? Então, a gente trabalhando a cura da criança interior, a gente se sente mais pronto para a vida. Porque você descobre certos receios, certos medos, certas fraquezas que não tem nem necessidade de você ter. Sabe? Nada aconteceu para que você tenha aquele bloqueio. Ou mesmo que tenha acontecido. Legal, já aconteceu, cara. Tá lá no passado. A vida tá passando. E as pessoas continuam correndo atrás de coisas que são ilusões. Por quê? Porque para o sistema é interessante. Né? Para você ver como é a rotina de um ser humano. Ele trabalha para pagar conta, comprar comida. É isso. Aí tem filho, aí a maior parte das famílias serve só de fachada, vai lá, todo mundo tira foto. Aí tirou a foto, todo mundo. Então as pessoas não buscam um sentido maior, as pessoas não buscam, sabe, serem melhores. O outro tem que mudar e acabou. Né? Então a gente passa muito por cima dos outros, porque sempre é gente, é sempre é gente, é sempre é gente. Então, isso é uma carência, são diversos fatores que levam a gente a ser assim. Então, quando a gente começa a entrar nessa busca, a gente começa a se desligar de tudo isso. Sabe? O mundo já não significa a mesma coisa para mim que significava antes. Sabe? Toda a minha visão de mundo, de tudo mudou. E eu descobri que eu sou uma pessoa completamente diferente. É encantador quando você começa, quando você renasce. Porque você está se descobrindo. Cada dia é um dia novo e você descobre coisas novas sobre você mesmo que você não fazia ideia. Mas as pessoas ficam presas no medo. Não, mudar é ruim. Mudar é ruim. Sabe? Ó, não, isso aí é do capeta. Não estudo isso aí, não. Não, isso aí não existe. E aí, se o ser humano é o que ele pensa. Se ele se fecha e diz que uma coisa não existe, na realidade dele realmente não vai existir. Aí eu te pergunto, os cristãos, acredita que Jesus fez todas aquelas coisas, mas Jesus também disse que nós podemos fazer mais. Muito mais do que ele fez. E Jesus não era mentiroso. Né? Jesus fala, na Bíblia fala do mundo espiritual, dos espíritos que aparecem, dos anjos, né? Da pureza do coração, porque quanto mais puro o coração, mais próximo de Deus você está. Magia, milagre. Milagre é o quê? Magia. O que é magia? É manipulação de energias. Jesus é o mestre dos mestres, é lógico, ele faz o que ele quiser. E nós temos o poder de mandar uma montanha se mover e ela se mover. Por que não conseguimos desabrochar essas habilidades? Porque aqui dentro está tudo escuro. E toda essa magia, ela vem dessa pureza. Ou você tem que recorrer ao outro lado. E aí eu te pergunto, se na própria Bíblia fala tudo isso, por que os evangélicos relutam tanto para aprender sobre o Espiritismo? Porque são duas partes de uma mesma história. Um deveria aprender com o outro, por exemplo. O Espiritismo, gente, eu não estou generalizando todo mundo, eu estou falando de dogmas. Na prática,
Os espíritas ter muito para aprender com os evangélicos sobre humildade. São bem soberbos. E com aquela cara, pose de santo. Ah, os espíritas são ruins. Não. São em todas. Porque isso é um mal do ser humano. Então, se a gente começasse a aprender com os outros, os umbandistas, olha o preconceito que eles sofrem. A garra que eles têm. Eles trabalham no submundo. Ajudam muita gente. Tem gente ruim? Tem. Como tem no espiritismo, como tem no evangélico, como tem na católica, como tem em todos os lugares. Então, a gente vai focando só nas coisas ruins e isso vai afastando a gente de Deus. Por quê? Aí, não, eu sou um ótimo evangélico, legal, mas eu não consigo superar certas batalhas. Por quê? Porque o conhecimento para superar essas batalhas está em outra doutrina, que deveria estar tudo junto. Por que os evangélicos sofrem tantos ataques espirituais? Porque eles não conhecem o mundo espiritual. E aí se recusa a estudar sobre o mundo espiritual no espiritismo. Estou dizendo o espiritismo de Kardec, para quem não entendeu, porque tem várias vertentes do espiritismo. Por quê? A maioria nunca procurou saber. Divaldo Franco é meu maior exemplo de vida, sabe? Eu percorro um caminho de lá na frente ser bem mais parecida com ele. Então é porque eu quero um propósito de vida daquele. E o cara simplesmente abriu mão da vida dele toda, desde a juventude, em prol da humanidade, de fazer o bem em nome de Jesus. Mas as pessoas, muitos evangélicos nem conhecem a história dele, não sabem nem quem ele é. Chico Xavier, como muitos outros. Assim como o trabalho que os evangélicos fazem, também é muito importante. Assim como os católicos, os umbandistas, cada um tem a sua importância no ministério de Jesus e no trabalho de Deus, gente. Então, se unisse todos esses conhecimentos, vocês vão ficar imbatíveis, cara. Porque não tem espírito ruim, não tem encosto, não tem demanda, não tem nada que chegue. Porque você conhece de onde vem, filho. Então, aqui a gente vai abordar tudo. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. É sobre cura. Independente de você acreditar em Deus ou não. Mas aqui é sobre cura. Sobre cura, sobre conhecimento, sobre sair da matrix, da ilusão que vocês vivem, do sofrimento. Sabe? Então, eu espero que esses conhecimentos que a gente trouxe até agora já sirva para dar um pontapé inicial, tá? Hoje é a nossa última aula sobre a criança interior, por isso que eu estou falando um pouquinho mais desse acolhimento divino. Então, vamos orar, vamos pedir ajuda, gente, sabe? Para poder conseguir e assistir tudo passo a passo, com calma, tentar fazer os exercícios. Parar mesmo para sentar, refletir, meditar, buscar cura, tá? E vocês vão conseguir, nós vamos conseguir, todos nós, porque juntos nós somos mais fortes, tá? Eu não sei o que vem agora depois, né? Eu já comentei da Bíblia, a gente vai começar um estudo da Bíblia. Ela ainda não chegou, mas assim que chegar a gente já vai trazer. Creio eu que a partir da próxima semana. Desejo a vocês um ótimo ano novo, que nós tenhamos força, ânimo e coragem para começar um ano de uma forma completamente diferente. E dessa vez sem promessa falsa, gente. Porque ano que vem eu vou entrar na academia, eu vou fazer isso, e nunca faz. Vamos botar um propósito de pelo menos assistir às aulas. Eu não estou pedindo isso por mim. Para mim não faz a menor diferença. Sabe? Então, é por vocês. Porque quanto mais gente despertar,
mais a gente vai conseguindo se juntar para poder salvar os próximos. Então, eu quero que o ser humano seja feliz e pare de machucar os outros. Se todo mundo for feliz, ninguém sofre, tá? Então, nos vemos em 2024. Um beijo para todos vocês e que Deus continue nos abençoando, gente. Tchauzinho.